sou a Nara, sou agrônoma, formada pela UFJM. Atualmente sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal. Faço parte do NIPAG, que é o Núcleo Integrado de Pesquisas em Agrometeorologia e Produtividade da Agroagricultura, sob orientação do professor Dr. Lucas da Costa Santos. Hoje eu trouxe um tema, né, que é muito importante em todas as áreas, mas aqui também no meio agrícola, que é sobre custo de produção. E a gente vai começar essa apresentação hoje com a seguinte pergunta: por que é importante conhecer o custo de produção da atividade agrícola? E só para a gente ter um norte, eu vou começar aqui falando um pouquinho da introdução, vou apresentar um contexto histórico. Aí depois a gente vai para custo de produção, né, que é o mais importante aqui hoje, viabilidade econômica também, e por último as considerações. Bom, na década de 40, a agricultura, gente, ela era muito precária aqui no Brasil. O sistema de cultivo, meus sistemas eram rudimentares, a prevalência da mão de obra era a prevalência de tudo na propriedade era a força humana, né? Não tinha muitos maquinários, não tinha muita tecnologia e também não tinha muita informação disponível dos produtores. E por isso que nesse cenário, a agricultura nessa época, ela não supria, né, o que a gente precisa. E aí o Brasil ele precisava de importar alimentos, né, diferente de hoje, que vocês vão ver mais à frente. Bom, essa foto que eu trouxe só para ilustrar, é uma foto do IBGE e mostra um trator agrícola lá na década de 50. Nessa época, apenas 2% das propriedades tinham essa tecnologia, né? Tinham à disposição dos trabalhadores maquinários. Esse exemplo aqui também é para retratar essa época, de Mordenha, lá em São Paulo, no ano de 1958, onde a produtividade do Brasil era considerada uma das mais baixas do mundo, né? Apesar do extenso número de gado que existia na época, mas a produtividade era muito baixa, exatamente por esses motivos, né, que eu já falei no início. Falta de tecnologia, de informação. E aí, em 1968, segundo o jornal Estado de São Paulo, mas é uma manchete do jornal, o Brasil estava prestes a enfrentar uma escassez de alimentos. Isso porque, nessa época, o Brasil está passando por uma forte industrialização, as pessoas elas estavam indo mais para a cidade, né? As cidades estavam se enchendo mais de pessoas, as pessoas também elas estavam com um poder aquisitivo melhor, e nisso fazia com que a demanda de alimentos fosse muito maior. E o Brasil, como ele não produzia tanto, né, nessas proporções, segundo essa notícia aí, para suprir as necessidades da população, o Brasil tinha que produzir aproximadamente 10 vezes mais do que ele produzia naquela época, para conseguir passar, né, por esse momento sem essa escassez alimentar. Em contraste com o que eu disse, atualmente o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores do mundo, né, ele é conhecido como celeiro do mundo. Em 2021, segundo a Embrapa, ele foi o maior exportador de soja do planeta e o terceiro maior produtor de milho e de café. E isso foi em decorrência de alguns fatores que eu vou citar aqui mais à frente. Como a gente pode perceber, como eu disse, lá de 1940 para cá, né, se a gente for olhar esse espaço de tempo, o crescimento da atividade agrícola aqui no Brasil ele foi, assim, em proporções muito grandes, foi muito rápido também. E por que aumentou? Né? Porque aumentou a produção e também a produtividade. E isso foi por causa de quê? Um dos fatores que fizeram com que esse cenário mudasse foi a expansão geográfica da região centro-oeste e também a adoção e a difusão de novas tecnologias. Quando a gente estava naquela época lá que eu mostrei para vocês, que o Brasil estava prestes a ter uma escassez alimentar, o governo, né, ele quis mudar essa realidade.
E qual foi a forma que eles usaram para fazer esse cenário mudar assim tão rapidamente? Eles investiram em pesquisa e em tecnologia, que era o que faltava nessa época. Essas tecnologias, né, gente, como, por exemplo, tecnologias de pesquisa, né, que andaram juntos, como, por exemplo, cultivares, né, que são propícios para determinados climas, por exemplo, ajudaram bastante no aumento da produtividade. E tecnologias como, por exemplo, semente, fertilizante, maquinários, que era tudo aquilo que não tinha naquela época. Isso fez com que tivesse um acréscimo nos custos de produção ao longo dos anos, né, gente? Nem tudo são flores. Então, assim, melhorou por um lado, né? Melhorou muito por um lado, mas teve esse aumento nos custos. E isso fez com que cada vez mais, né, as tecnologias elas estão aí em constante ascendência, a necessidade de uma gestão rural eficiente e eficaz. E como que a gente pode começar a ter essa gestão rural eficiente? Calculando, né, fazendo contas. A margem de rentabilidade de algumas culturas, elas são muito estreitas. E todos os fatores do custo de produção, eles podem influenciar diretamente na rentabilidade. Por isso que é muito importante a gente fazer contas mesmo e saber se é vantajoso produzir tal cultura em tal região, em determinada época. E aí, para isso, né, para ter uma rentabilidade bacana, esperada, a gente precisa de juntar a eficácia técnica com a eficácia econômica. Segundo Andrade e colaboradores, em 2012, ele denominou os custos de produção nos sistemas de produção agrícolas como todos os custos relacionados direta ou indiretamente com a cultura ou produto. Em outras palavras, os custos, né, gente? Aqui a gente está falando hoje sobre o custo de produção agrícola, mas isso serve para todas as áreas. Então, em outras palavras, os custos são aquelas despesas que a gente tem para produzir um produto ou realizar um serviço. E a Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB, em 2010, fez uma divisão dos custos, na verdade, fez uma metodologia de custos de produção agrícola, e dentro dessa metodologia, agrupou os custos de produção em diferentes fatores. Os custos variáveis, os custos fixos, os custos operacionais e o custo total. Eu até deixei de destaque aí, porque o custo total nada mais é do que a soma dos outros custos. Bom, os custos variáveis são aqueles que estão diretamente relacionados com a produção. Eles podem variar, né, ao longo do ciclo produtivo ali. Sementes, fertilizantes, reparos, operações em máquinas, combustíveis, são alguns exemplos. E no meio contábil, os custos variáveis eles são chamados de custos diretos. Já os custos fixos, né, o próprio nome diz, são aqueles que não se alteram ao longo da atividade, como, por exemplo, salário, aluguel, depreciação, seguro. E no meio contábil, eles são chamados de custos indiretos. Já os custos operacionais nada mais é do que a soma dos custos variáveis com a parte dos custos fixos que estão relacionados diretamente com a implantação da lavoura. A gente pode dar como exemplo aqui a depreciação de equipamentos ou de estruturas também, né, que a gente usa. E o custo total, como eu já mencionei no início, é a soma dos outros custos. Custos fixos, variáveis e o custo operacional. Bom, a gente saber o custo de produção, ele traz várias vantagens, né? Uma delas é ajudar, assim, de forma significativa, na gestão rural. Né? Ajuda muito na tomada de decisão, tanto do gestor como do produtor, né? Daquela pessoa que está ali à frente. E faz com que identifique a rentabilidade das atividades agrícolas. E a importância do custo de produção não para por aí, né? São vários números.
É importante na administração rural, que eu acabei de dizer, na gestão agrícola. Na organização de produtores, como, por exemplo, para cooperativas, associações, e também na base governamental. O governo, ele usa os custos, né, análise de custos, para estar subsidiando o produtor rural, está ajudando com crédito rural e também no dimensionamento dos preços mínimos. Bom, e os resultados do custo de produção, eles podem ser usados, né, nesses fatores aí que eu já mencionei, e também para fazer um estudo financeiro, estudo econômico financeiro, que permite a gente ter uma visão, né, de uma rentabilidade no futuro, antes mesmo da gente estar lá no campo plantando a cultura. No final do ciclo, na verdade, porque a maioria das pessoas tem resultado. A gente pode ter esse resultado antes, para saber se é viável ou não. E aí, eu trouxe alguns termos só para facilitar o entendimento da análise econômico-financeira. O primeiro deles é o custo de oportunidade. O custo de oportunidade nada mais é do que o que a pessoa, o produtor, o gestor perde por determinada escolha. Não tem como a gente, no caso da imagem aqui, seguir para os dois lados ao mesmo tempo. A gente vai ter que escolher um, né? O custo de oportunidade, ele nos diz exatamente isso. Por exemplo, se eu seguir por essa estrada, eu vou perder a outra. Não tem como eu conseguir as coisas ao mesmo tempo. É isso que é o custo de oportunidade, de forma mais simplificada. As taxas de juros também é um termo bem importante aí da gente saber, porque ele é como se fosse um aluguel do dinheiro, né, entre aspas. Se eu deixar o dinheiro lá rendendo na poupança ou de qualquer outra forma de investimento, eu vou precisar de entender sobre taxa de juros para eu saber a minha rentabilidade final. E também, se caso eu precisar de empréstimo, né, para estar implantando lá minha lavoura. É importante a gente saber. E aí, já entrando assim, mais na viabilidade econômica mesmo, um termo também que é bastante imprescindível a gente saber mesmo é a taxa mínima de produtividade. A taxa mínima de produtividade é aquilo, né, que o produtor ou investidor, lembrando que isso aqui a gente está fazendo para o meio agrícola, né, mas serve para outros meios também, para os bens também, é aquilo que o gestor ali, ou o dono da propriedade, ele se propõe a ganhar, minimamente. Por exemplo, eu tenho dinheiro, obviamente não vou deixar ele parado, né, porque o dinheiro parado vai perder valor no longo tempo. Eu posso colocar, por exemplo, na poupança aí. Esse percentual lá da poupança seria a minha taxa mínima de produtividade, que é o mínimo que eu consigo ganhar tendo aquele determinado dinheiro, né, se eu deixar ele render. E aí, para a gente fazer a análise e conseguir saber se o empreendimento ele é viável, né, conseguir responder essa pergunta aí, a gente faz análise de mercado, de tecnologia, investimento, equipe, custos e retorno. E a gente usa alguns indicadores que eles facilitam o nosso entendimento. Os que eu trouxe aqui hoje são o valor presente líquido, VPL, a taxa interna de retorno, que é a TIR, o payback e o índice benefício-custo. Eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui mais à frente. Então, o valor presente líquido, ele compreende o valor de pagamentos futuros trazidos ao presente, descontando uma taxa de custo de capital. Para facilitar o entendimento de vocês, vamos supor que eu tenho 100 reais. Se eu deixar uma poupança com uma taxa de juros de 10%, no final, eu vou ter 110. Mas vamos supor que eu possa escolher entre outro tipo de investimento. Um investimento qualquer aí que me dá 15% de retorno. Aí, se eu aplicar os meus 100 reais, eu vou ter 115 no final. Os 115 menos os 110 é o meu valor presente líquido. Ele traz o rendimento que eu vou ter lá no futuro para o presente, para a gente conseguir, né, mencionar o valor da rentabilidade. Porque, como eu disse, o valor, o dinheiro, perdão, com o passar do tempo, ele perde algo, né? Então, se a gente não pensar nisso, a gente não vai conseguir ter uma ideia fidedigna do que é aquele empreendimento na prática.
A taxa interna de retorno nada mais é do que o percentual de retorno que aquele empreendimento foi me dar. Em outras palavras, é uma métrica usada para avaliar qual o percentual de retorno de um projeto para a empresa. E o payback é o tempo de retorno. Eu vou investir meus R$100 aqui do exemplo que eu dei. Com quanto tempo que eu vou conseguir recuperar ele? Com 2 meses? Com 1 ano? Esse é o meu payback. E o índice benefício-custo, que também é chamado como índice de lucratividade, é a relação de quanto se espera ganhar para cada unidade de capital investido. Vamos supor que eu tenho os mesmos R$100, vocês entenderem. Eu tenho R$100. Se eu aplicar ele, no mínimo que eu vou ter que ter é os R$100 para impactar, né? Para mim não ter prejuízo. Se eu tiver 50, quer dizer que eu estou tendo prejuízo. Se eu tiver 200, eu tive 100% de rentabilidade. O índice benefício-custo é basicamente isso. E aí, para a gente ter uma previsibilidade maior se o meu empreendimento ele vai ser rentável, né, considerando as adversidades, principalmente que acontece aqui no meio agrícola, a gente faz uma análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade, de acordo com Virgis e colaboradores em 2015, é uma forma de projetar possíveis cenários que possam contextualizar uma situação real, considerando algumas adversidades. Foi basicamente o que eu disse. E aí eu trouxe para vocês verem um exemplo de uma análise de sensibilidade que a gente pode usar no nosso projeto. Mas, a gente tem que considerar o risco, né, que a gente vai estar correndo em investir naquele determinado local. E aí a gente pode fazer umas alterações na nossa análise de sensibilidade. Esse aqui a gente usou para um trabalho que eu fiz durante a graduação na maricultura. A gente usou esse cenário aqui. Eu vou até mostrar para vocês alguns resultados mais à frente. Que a gente obteve naquela época que eu trouxe como exemplo para vocês. Bom, nesse exemplo aqui de análise de sensibilidade, a gente usou 5 situações. Na situação 1, a gente considerou o cenário real, que é o cenário que, se tudo que a gente planeja dá certo. O cenário 2, o aumento de 10% nos custos. O cenário 3, redução de 10% na produtividade. O 4, redução de 10% no valor da comercialização. E o 5, que é o pior que foi mencionado, que é o aumento de 10% nos custos, redução de 10% na produtividade e redução de 10% no valor de comercialização. Bom, esse resultado aqui eu trouxe de um trabalho, né, como eu disse para vocês, que são até dados que não foram publicados ainda, que eu trouxe como exemplo, que mostra aquele indicador que eu disse lá no início, que é o valor presente líquido numa cultura de morango lá em Dallas. Esse trabalho a gente fez considerando o cultivo em solo e a gente teve uma janela temporal de 2 anos de cultivo. Aí a gente pode perceber o seguinte. Aqui, ó. O valor presente líquido, né, é aquele valor que eu vou arrecadar. Lembrando vocês aqui do conceito. Depois de todos os pagamentos das despesas. Aqui a gente pode perceber que no cenário 1, o ganho ele foi acima de 200 mil, depois desses 2 anos que eu disse. No cenário 2 também teve, no cenário 2, no 3 e no 4, também teve ganhos relativamente altos, né? O que mostra a viabilidade da monoagricultura lá no município de Dallas no ano de 2020. Só que a gente pode perceber que no cenário 5, que é aquele pior que foi considerado, a rentabilidade ele caiu para menos de 200 mil. E lá no cenário 1, que era o cenário real, já estava acima. E aí, dá para vocês verem que é possível produzir morango, né? Assim, foi possível. Era vantajoso produzir morango nessa época lá em Dallas, porque mesmo no pior dos cenários, ainda assim foi vantajoso. Né? Teve uma lucratividade alta. Na taxa interna de retorno, também, a gente tem que comparar essa taxa interna de retorno com a taxa mínima de atratividade, para a gente saber se compensa ou não investir. No caso desse trabalho que a gente realizou, a gente tinha considerado a taxa de 6,6%, que era o que refletia, né? É aquela realidade de 2020. E aí a gente pode perceber
Olha, por exemplo, aqui no cenário 1, foi mais de 50% de retorno. Ou seja, é muito discrepante a produção de morango em comparação com deixar o dinheiro lá na poupança. A diferença de rentabilidade ela é muito superior. E todos os cenários tiveram o VPE, o ativo, acima desse valor que a gente adquiriu lá como taxa mínima de atividade, que foi 6,6, mostrando novamente que o empreendimento ele foi viável. E aqui, o payback, que diz respeito ao tempo de retorno do valor investido. No cenário 1, mostra que foi 2,5. Aí, lembrando que a gente dividiu lá em trimestres. Então, quer dizer que eu investi lá na produção de morango, que foi mais de segundo nosso trabalho, foi mais de 190 mil, e consegui um retorno em 2,5 trimestres. Ou seja, foi muito rápido para recuperar aquele valor investido, né? No cenário 5, que é o pior, né? Só para a gente ver aqui a diferença, demorou um pouquinho mais, mas não chegou a 3 trimestres, mostrando novamente que foi muito rentável produzir morango em 2020 no município de Idade. Já esse trabalho aqui, ele foi feito por Zanato e colaboradores, em sistema hidropônico, também na moranguicultura, lá em São João do Sul, Santa Catarina, durante um tempo de 5 anos, né, a gente considerando nossos 2, eles consideraram 5, obteve um VL positivo, mostrando a viabilidade do negócio. A taxa mínima de atratividade foi de 14% e a TIF foi de 36%, ou seja, a TIF foi muito superior, né, que é a taxa interna de retorno. Isso mostra também a viabilidade do projeto. E eles conseguiram ser ressarcidos, né, do valor investido com 11 trimestres. Aqui é um trabalho de cenoura, que a gente trouxe aqui só para efeito comparativo mesmo. Ele foi produzido lá em Macaé, do Rio Grande do Norte, durante um horizonte de 3 anos. Obteve também um VPL positivo, valor presente positivo. A taxa interna de retorno foi muito alta, 89%. E o payback, né, o tempo de retorno, foi de 1 a o segundo ano de produção, entre o primeiro e o segundo ano de produção. Então, o trabalho realizado por Silvio em 2022. Esse outro trabalho aqui é um trabalho feito por Almeida e colaboradores no ano de 2018, e ele compara duas formas de cultivo, né? O plantio convencional e o direto de soja, milho e tomate industrial lá em Cristalina. Com agricultura irrigada, cultivo central. Aí aqui tem todos aqueles indicadores que eu citei, né? Inclusive o índice benefício-custo que no outro não tinha. Bom, a taxa mínima de atratividade aqui, eles consideraram a mesma, né, para os dois sistemas aqui, para ficar mais, para comparar da melhor forma. A taxa interna de retorno, a gente pode perceber que no sistema de plantio direto foi maior. O payback foi de 3 meses nos dois. Eles conseguiram receber o valor investido em 3 meses. A relação benefício-custo foi maior também no plantio direto. A receita bruta foi igual para os dois. E o valor presente líquido também foi maior no plantio direto. Isso mostra que esse empreendimento ele era viável, né, das duas formas, porém, no plantio direto, ele se mostrou ainda mais promissor naquela área no ano de 2018. E aí, pessoal, para finalizar, as minhas considerações são que o custo de produção ele é uma ferramenta assim, imprescindível para a gente estar gerindo a propriedade rural e as outras propriedades e os outros bens serviços, né, de forma geral. Possibilita melhores tomadas de decisões, porque você sabendo, né, da onde o dinheiro está saindo, né, para qual lugar ele está indo, você consegue, né, ter melhores decisões aí, fazer melhores escolhas. E o produtor ele ganha competitividade no mercado. Porque, por exemplo,
ele sabe quanto, né, que está custando para ele determinado produto. Então, ele consegue, né, dependendo da situação, mexer em alguma área, diminuir, minimizar os seus custos, né? Porque é importante lembrar que para a gente ter uma rentabilidade alta, não quer dizer que tem que vender o produto mais caro, né? A gente pode diminuir também os custos de produção. Isso faz com que a rentabilidade também aumente. Então, ele ganha competitividade nesse sentido. Como ele sabe o que ele está gastando e como ele está gastando, ele consegue mexer nesses custos, fazer um produto com, né, um produto similar aí, com um valor melhor e ganhar na competição de mercado. E é isso, gente. Muito obrigada.